nome é Daniele Corrêa, sou professora de Biologia e hoje nós vamos falar sobre a aula 90, que corresponde ao tema ambientes extremos. Bom, o que seriam ambientes extremos? Nós temos aí as arqueias, que antigamente eram chamadas de arqueobactérias. O que são essas arqueias? Essas arqueias são organismos procariontes, ou seja, não possuem núcleo, e eles eram pertencentes ao domínio Archaea. Então, várias características diferenciavam essas arqueias das bactérias, né? As bactérias também são procariontes, elas não possuem núcleo, porém, verificou-se que esses seres, esses organismos, que antigamente eram chamados de arqueobactérias, eles não poderiam ser classificados como bactérias, porque possuíam várias características diferentes. E quais eram essas características? Então, vamos lá. A gente tinha o RNA desse organismo, das arqueias, que se assemelhavam mais aos dos eucariontes do que das bactérias. Então, o material genético era mais parecido com células eucariontes do que com as células procariontes, tá? As paredes celulares das arqueias, elas eram constituídas de polissacarídeos e glicoproteínas, ou seja, glicose e proteína. Não apresentava peptídeo-glicano, que são substâncias presentes nas bactérias. Então, observou-se que a parede celular das arqueias era mais semelhante à parede das células eucariontes do que das células procariontes. Encontrou-se também lipídios de suas membranas que eram diferentes dos lipídios presentes nas membranas dos demais seres vivos, né? Então, possuíam uma característica de lipídio da membrana, lembrando que a membrana plasmática ela é constituída de uma dupla camada de fosfolipídio, né? Então, as arqueias possuíam aí quantidades de lipídios diferentes, tá? E a maioria das arqueias, elas são autotróficas, ou seja, elas produzem o seu próprio alimento, né? Então, quem é que produz seu próprio alimento? Se a gente for verificar dentro dos seres vivos, os seres autótrofos são aqueles seres que fazem o quê? Fotossíntese, né? Então, os vegetais, em sua maioria, as plantas, elas fazem fotossíntese, obtêm o seu alimento, a sua energia, através da luz solar, né? Nós somos seres heterótrofos, ou seja, dependemos de outro ser vivo para nos alimentar. Então, foi observado que as arqueias, elas faziam quimiossíntese, né? Então, aí elas já eram diferentes das bactérias, porque as bactérias são seres decompositores, elas dependem de outros seres para estar se alimentando, tá? Então, olham quantas diferenças observou-se nesse domínio das arqueias, e aí ela foi desclassificada como bactéria, porque ela era bem diferente. E aí, eles atribuíram essas características das arqueias a um organismo que foi adaptado para viver em locais extremos, né? Então, ela era justamente diferente das bactérias e dos outros seres vivos, porque ela habitava locais extremos,
locais onde muitos outros organismos não sobreviveriam. Então, o que é um ambiente extremo? Um ambiente extremo é um local onde a maioria dos organismos não conseguiriam sobreviver, tá? E só quem habita esses locais extremos são seres vivos que sofreram aí um processo de adaptação para poder sobreviver a determinado ambiente, tá? Geralmente, esses organismos apresentam características que não só os permitem sobreviver nesses ambientes, como também parecem melhorar nesses ambientes, tá? Então, eles não só sobrevivem, como eles também melhoram, eles evoluem, tá? Então, eles são chamados de organismos extremófilos. Por que extremófilos? Porque vivem em ambientes extremos, em condições extremas, tá? Qual a divisão de animais que habitam os ambientes extremos? Então, nós temos aí 3 divisões: os halófilos extremos, os termófilos extremos e os metanogênicos. Vamos falar sobre cada um deles. Os halófilos extremos são aqueles organismos extremófilos que vivem em ambiente extremamente salino, tá? Então, nós temos aí o mar, né, os oceanos, como um ambiente salino. Porém, existem alguns ambientes que têm um excesso de salinidade, como o Mar Morto, em Israel, né? Ele é chamado de Mar Morto por quê? Porque ele não tem vida, né? Devido à sua salinidade intensa, nenhum peixe, o ecossistema aquático do Mar Morto é muito pobre, porque os organismos não conseguem viver num ambiente extremamente salino, tá? Então, por isso que ele é chamado de Mar Morto, porque ele não tem vida, né? Mas existem aqueles organismos chamados halófilos extremos, que são organismos adaptados para viver nessas condições. Um exemplo são os indivíduos do gênero Halobacterium, tá? Os termófilos extremos são organismos que vivem em ambiente extremamente quente. Então, esses organismos, eles vivem próximo de fontes termais submarinas e eles utilizam a energia química do gás sulfídrico, né, que é o gás eliminado pela fonte termal, para sintetizar compostos orgânicos e assim adquirir os seus alimentos, tá? Então, um exemplo desses animais, desses organismos termófilos, são os chamados de cepa 121, que eles se reproduzem nesses ambientes a uma temperatura de 121 graus, por isso que eles têm esse nome, tá? Eles possuem adaptações que tornam suas proteínas e o material genético estáveis nessa temperatura. Então, por que o restante dos organismos não conseguem sobreviver a esse ambiente quente? Porque a 121 graus o material genético seria danificado e as proteínas também, porque proteína é sensível à temperatura. Quanto mais alta a temperatura, mais risco tem da proteína se desnaturar, né? A gente chama de desnaturação da proteína. Ela altera toda a sua cadeia, né? Então, esses animais, eles são adaptados para sobreviver a essas condições de temperatura elevada e essa adaptação faz com que o seu material genético, a sua proteína, seja mantida, mesmo nessa temperatura, tá? E a terceira classe são dos metanogênicos, né? Embora sejam conhecidos por viverem em regiões extremas, alguns organismos vivem em ambientes moderados, então não é tão extremo assim, como, por exemplo, pântanos, né? A gente tem aí os metanogênicos. Por que eles são chamados de metanogênicos? Porque eles utilizam hidrogênio para reduzir o gás carbônico e produzir metano, tá? Então, eles utilizam aí o hidrogênio presente aí nos pântanos, né? Pântano são regiões alagadas, então tem bastante água,
Então, eles retiram esse hidrogênio para reduzir o gás carbônico e produzir o metano, tá? Não são condições tão extremas, porque no pântano a gente tem alguns organismos, né? Mas, por exemplo, o caranguejo, né? Um deles. Porém, são animais diferentes, são organismos diferentes. Por quê? Porque eles pegam o hidrogênio para reduzir o gás carbônico e produzir o metano. Então, o modo, né, de adquirir energia, de adquirir alimento é diferente, né? Então, por isso que eles são considerados extremófilos. Bom, então nós vimos aí, né, os ambientes extremos, 3 deles, né? Então, nós temos aí o ambiente de alta salinidade, ambiente de alta temperatura e um ambiente com condições desfavoráveis, como, por exemplo, o pântano, que não é tão extremo assim, mas tem um organismo que se aproveita da retirada do hidrogênio, da água, né, das regiões alagadas do pântano. Esses animais que conseguem viver em condições extremas são chamadas de extremófilos, tá? Então, agora vocês realizam os exercícios adicionais e me enviem aí até a data mencionada. Bons estudos!